Pogelô começando agora, mas episódios diferentes e especiais. Hoje a gente está fazendo um episódio com cara Feira do Livro Ribeirão Preto 2025. Exatamente. Quem está com a gente aqui hoje no estúdio para um bate-papo sobre literatura e sobre o trabalho que faz, né? Dá um trabalho essa Jo Freitas. E aí eu quero, antes de já dar um oi para ela, apresentá-la, né? Porque não tem coisa mais gostosa do mundo do que a gente ler currículo de gente que é poder, com gente que tem trabalho para honrar o que faz. Olha aí, não mata, como é que é? Mata a cobra e mostra o pau. É Jo Freitas. Então, vamos lá, ó. Ela é escritora, poeta. O trabalho dela já atravessa fronteiras e transforma territórios. Finalista do Prêmio Jabuti 2024 com seu livro de contos Goela Seca. Joela vem expandindo a literatura periférica além do Brasil, com projetos realizados no Equador, Peru, Moçambique e África do Sul. É autora de saraus como o Pretas Peri, Sarau Lima, Novos Barretos, palestrante do TEDx Campinas em 2020, premiada com o troféu Baobá de Literatura em 2021, Fade to Black em 2020 e o prêmio Suburbano Convicto Poeta da Periferia 2019. Também conduz oficinas de cenopoesia, integrando escrita, oralidade e performance dentro do projeto Arte da Palavra do SESC. Atualmente cursando Biblioteconomia e Ciência da Informação. Ela esteve aqui com a gente, né? Hoje, que no dia do podcast, aconteceu em Ribeirão Preto a palestra que ela trouxe da roça aos livros, a transformação através da literatura, refletindo sobre o papel transformador da literatura na formação dos indivíduos. Então, com vocês, comigo, Jo Freitas. Seja bem-vinda. Obrigada, Elô. Que bom estar aqui com você, com vocês, né? Falando um pouco sobre literatura. Vir aqui, né, para essa terrinha que eu acho que é a terceira vez que eu venho Pois aqui. é, né? Mas para Feira Literária nunca. Nunca tinha sido convidada e para mim trazer um pouco da poesia, né? Expandir o território, furar essa bolha que às vezes o nosso território nos coloca. Isso. Né? Cruzar fronteiras é algo que a palavra ela faz muito bem, né? Então, estou muito feliz de estar aqui. Que bom. E ter hoje foi magnífico, né? Está sendo um dia intenso, né? Sim. Encontrar colegas de profissão, né? Também é muito bom, porque a gente vai renovando também o nosso olhar. A palavra, ela precisa de manutenção diária, né? Ela precisa... Amei. A gente precisa ir encontrando ela, então não dá para ficar parado. É isso aí. Quando você disse que está, né, em Ribeirão, não pela primeira vez, mas pela primeira vez na Feira do Livro, esse seu ir e vir, né, parece que é comum no seu dia a dia. Você viaja bastante, levando a poesia, o seu trabalho literário, né, e fazendo disso uma ação de inclusão, né? Como é que tudo isso começou de verdade? Acho que essa pergunta ela não tem como, a gente tem que repetir sempre, né? Como é que tudo começou, Jo? Como é que você se deu conta? Em que esquina da sua vida você se deparou com literatura e com quem é Jo Freitas quando você vê hoje? Eu acho que eu sou uma mulher em travessia já desde muito pequena, porque meus pais vindo da Bahia, né, de Paulo Afonso, indo para São Paulo, fazendo toda essa travessia por melhores condições, eu acho que já parte daí. Então, os saraus, a palavra, entender, eu acho que eu sempre tive a curiosidade de o que estava do outro lado, né, o que estaria para depois da esquina, né, pegando a tua brincadeira da esquina. Eu acho que atualmente, e por causa do Goela Seca, eu estou percorrendo alguns outros caminhos em que vindo da poesia periférica, da literatura em que é o encontro, que é a gente andar em coletivo, em que a oralidade ela é o nosso lugar de expressão, né, nos saraus, nas batalhas de poesia. O livro, a publicação de um livro faz com que a gente esteja em lugares em que a minha voz não chegaria.
Então, estou circulando bastante e agradeço sempre imensamente ser a poesia, ser um trabalho em que eu acredito, em que eu me dedico em estudo, que eu me dedico em encontrar as melhores palavras para que eu consiga me expressar melhor, né, através de estudo, né? Eu sou leitora e eu sou uma defensora desse processo de leitura, porque não dá para a gente caminhar sozinho, sem ouvir essas pessoas que já escreveram. E por causa disso eu também sou poeta e por isso que eu escrevo. E eu acho que essas andanças para mim vêm como uma possibilidade de encontrar as palavras ainda que me faltam. Né? Ultimamente agora eu estou na circulação, né, que era uma turnê pelo Brasil, pelo Arte da Palavra, pelo Sesc. Então, tive o privilégio de, ao longo do ano, ir percorrendo, ainda estou nesse ciclo, e se encerra agora em novembro, de conhecer 8 estados e 12 cidades brasileiras, em lugares em que eu não chegaria sozinha e não chegaria por conta. E o livro e a poesia me trouxe essa possibilidade. Então, eu circulo com Arte da Palavra, pelo circuito de criação literária. Então, eu, na minha tentativa de encontrar as minhas palavras, compartilho com as outras pessoas esse processo de escrita. Não ensino a escrever, porque a escrita e a arte, ela não se ensina, ela vai acontecendo ali na medida que você sabe olhar as coisas, né? Então, estou nesse circuito e eu acho que eu sempre vou ser uma mulher em travessia, até porque a minha escrita, ela está nesse vão, né? Nesse vão que é o estar em um lugar e querer estar em outro, né? De não poder. Então, a Jo se sente em travessia em função também de uma história em que os pais mostraram que era esse ir e vir, né? Caminhar em busca do novo, pode ser? Sim, sim. Não, os meus pais, ele tem a história de todo retirante, né? Meus pais viveram na roça de Paulo Afonso. Digo que São Paulo é um belo patrão, mesmo com a ironia dele mesmo. Sim. E eles vieram para São Paulo para conseguir ter melhores condições. Minha mãe, empregada doméstica, meu pai pedreiro. Nós, crianças, em que o estudo servia mais para que a gente conseguisse ter eu acho que não ter nenhuma profissão, ter uma ocupação de trabalho. Porque eu gosto de diferenciar isso, porque nas funções em que meus pais ganharam a vida, eles não se formaram. Né? Então, é uma ocupação em que aquilo tem vários poréns, né? Porque são profissões totalmente sucateadas, profissões em que, às vezes, é o pilar, né, da construção social e são totalmente esquecidas por estar num lugar não da intelectualidade, mas do servir. Então, a gente já tem uma diferença muito grande da intelectualidade. E eu, enquanto escritora, dentro dessa história familiar, era como se a intelectualidade não fizesse parte da construção social, do lugar, né, de identidade racial também. E agora a gente está tendo um pouco mais de pessoas como nós, em que a gente pode chamar de intelectuais, como Djamila Ribeiro, né, de tantas outras escritoras, Tula Pilar, que foi empregada doméstica também, tem um legado muito importante na literatura, mas vem dessa história, que é uma história inclusive escravocrata, né? Dessa serviçalidade. Então não é muito diferente de outras pessoas, mas o resultado disso é esse balaio do que eu sou, né? O que a minha literatura traz muito, eu gosto de trazer Marcelino Freire, que é um grande mestre e que sempre quero saudar a existência dele. Ele fala muito sobre algo que tem que ter na nossa literatura, o que é aquilo que só você tem e que vai estar no teu texto, né? Na tua produção literária. E para mim tem esse chão de barro ainda de Paulo Afonso, que escrito ou não, citado assim, mas eu escrevo pensando nesse rachar
de Terra, de Paulo Afonso. E eu acabei me perdendo, porque tinha uma citação tua, até vim buscar aqui agora no meu celular, né? Que eu tinha deixado separado, que eu fiz o print. Quando meus sonhos me poss... Enquanto meus sonhos... Não, é quando, né? Quando meus sonhos me possibilitarem voar, levarei junto todos aqueles que acreditarem em minhas asas. Gente, Jô Freitas, né? Como é que eu deixo de não falar esse seu momento aqui? Eu fui te ouvindo, falei, gente, eu esqueci do trecho central, porque te escutar, hein? Eu sempre gosto muito de fazer a minha... Fazer minha análise, não sei, acho que é isso que eu faço também, né? Assim, escutar pessoas que, igual você está me mostrando o que você carrega, é uma relação muito da tua identidade, né? Então, tem uma experiência vívida, né? E esse experimentar, esse experienciar, se transformar em arte, né? E aí a gente vai te escutando e vai ficando inebriado, porque percebe que não é fake, né? Não tá só porque faz você ser importante, né? Vou procurar algo para ser importante na vida, então eu vou escrever livro. Parece que você realmente passou dessa etapa, né? Isso veio como resultado, né? O que você traz é uma vontade de se expressar e usar algo que está aí, como um acesso. Jô, isso, em primeiro lugar, eu quero te parabenizar, porque é muito gostoso conversar com gente original, né? Com gente que banca, né? Que paga o preço de ser quem é, né? Isso é muito rico, é muito lindo. E quando você traz, né, a referência na questão racial, eu tenho uma sensação de que realmente a gente não enxerga um terço da dor que está presente na questão da negritude, sabe? E eu tenho me dado conta disso e pensando assim, muitas vezes a gente tem tantos acessos que a gente simplesmente pode fortalecer vozes, né? Então também na comunicação é algo que eu acho que a gente tem que acordar para isso, sabe? Até para não ficar sempre só padronizando a conversa, né? Tem que falar do que é novo, né? Falar daquilo que já é tão falado ali. Então vamos falar aqui também, né? Porque é uma amplitude, né? O que você fala, as vozes que você representa. Queria falar um pouco das tuas premiações, né? A gente vê que você tem prêmios como o Troféu Baobá de Literatura, Fade to Black, o Prêmio Suburbano Convicto, né? Como poeta de periferia. Esses reconhecimentos, o que eles significaram para você nessa sua trajetória pessoal, poética? O reconhecimento é um prêmio, mas como que isso te impactou? Olha, eu Além de ter acho... achado legal, né? Acho que foi legal, né? Foi Sim, legal. sim, é Ah, que muito legal. massa. E aí? Eu acho que a questão da premiação é bem externo, né? É o que dizem para o outro, olha, por aqui, isso daqui é bom, né? Então a gente vive num momento em que se tem um selo ali de ganhador, o leitor vai olhar diferente. Tudo que instigar, despertar sua curiosidade na leitura e te fizer ler, não tenho questões nenhuma. Mas para mim é esse lugar do reconhecimento em que eu sempre preciso lembrar que de onde eu venho tem pessoas como eu que mereceria também e que às vezes por estar num lugar de subalternidade, inclusive na literatura, não são vistos. Sim. Então, preciso lembrar desses outros escritores, escritoras, poetas que fazem, às vezes, um de nós está lá, né? O Baobá, que tem essa questão da oralidade, para mim foi um presente eles terem, enfim, dentro dos seus critérios, ter me escolhido, porque a oralidade é algo muito presente, é o meu lugar de expressão, a poesia, né, a oralidade. E para mim isso é uma descoberta, assim, né, confirma algumas coisas de interessante o caminho que eu fui seguindo, né? O Fade to Black foi de atriz, e eu que larguei esse título de atriz em 2018, inclusive foi um pouquinho depois que eu recebi o prêmio, me falaram e eu fiquei super surpresa e falaram, por que você vai deixar de ser atriz? Eu falei, só por causa dos meus amigos atores que estão ali se dedicando, estudando e eu não estou né, praticando. O meu interesse é na literatura, é na poesia. E o Suburbano Convicto, né, de artista da periferia,
é algo que me envaidece, porque eu gosto de ter o meu território atrelado ao meu nome, assim como uma escritora baiana que está em São Paulo, mas também a periferia é o lugar que me acolheu, em que tenho né, as minhas origens ali e que ele vai estar estampado totalmente no que eu escrevo. Né? Eu sou uma escritora territorialista pra caralho, assim, porque vai ter ali essas... vai ter esses sintomas da região, né, das pessoas, desses olhares, dessas pessoas. Eu acredito que igual a gente tem a presença do Prêmio Jabuti em função do Goela Seca, também mais um reconhecimento marcante. Você está falando de algo que estava já montado aqui para minha pergunta, quer dizer, isso impacta no sentido de ajudar você, né, a se ver como parte de algo que outras pessoas também precisam atingir. Eu achei interessante porque eu coloquei a pergunta em cima disso, né? Como é que foi para você se ver em meio a tantos que você acredita sendo escolhida? Essa história de ter que ser, né, o um, sendo que há 100, há 1000, né? Eu já vi que você tem o coletivo muito presente, mas isso reforça para você que também, assim, dentro da validade daqueles por critérios que carregam, o prêmio também te mostra que é um caminho para dizer, olha, tem gente que está lendo, tem gente que está criando, então estou sendo premiada. Pode ser também um processo como esse de validação? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Ser finalista do Prêmio Jabuti, porque aí a gente vai para algo que é mais amplo, né? Quando eu me deparo ali, a minha publicação é uma publicação independente. Independente quer dizer uma publicação sem editora, em que o custo todo sai do meu bolso. A primeira edição, ele saiu pelo um projeto do PROAC, que aí recebo uma verba e foi. Mas foi sem editora, sem a distribuição garantida. Por aí foi como Marcelino diz, a editora do sovaco, né? Você coloca o livro aqui e sai vendendo por aí. Foi nessa. E no começo eu achei que eu não ia vender nada e tive uma surpresa, foi vendido. E quando houve o anúncio de semifinalista do Prêmio Jabuti, depois finalista, aí isso teve uma ampliação. Então a gente vai para algo mais concreto, que estou alcançando leitores que não sabiam que eu existia, que eu estou indo lá para sei lá, para o Amazonas em formato de livro. Então isso traz um lugar de validação, de vaidade também, porque não dá para... Eu acho que qualquer escritor, escritora falar, mas eu não ligo para isso. Se não ligasse, você nem estaria lá, assim, sabe? Nem estaria nas editoras grandes, né? Se isso não conta, porque o que a gente quer é ser lido. E aí, eu acho que traz um outro lugar. Eu sendo uma escritora independente, com livro independente, a procura maior era muitas pessoas que falavam assim, é verdade, isso acontece, isso é possível, como que é, Jô? Então veio um número muito grande de pessoas solicitando que eu falasse sobre essa experiência e, consequentemente, os livros que foram, né? Então, esgotei os livros. Como eu não tinha editora, ia ser eu com uma pilha de livros, porque aquilo aconteceu de manhã, saiu o resultado meio-dia, 2 horas da tarde, já não tinha mais nenhum livro, eu não tinha braços para entregar todos esses livros, porque eram todos na minha casa, embalados, tudo. Tem uma produtora e do outro lado ela também estava lá. E aí uma movimentação diferente. Eu fui lá, né, para ter o resultado. Ele não foi premiado, mas tinha tanta gente se espelhando também na minha história que para mim foi um presente duplo e até hoje... Quando você fala, a gente falou muito do empreender, né? Então você tanto tem uma obra para ser lida, como você tem uma atitude, né, que inspira, né? Que é quem quer se tornar e quem está, né, aí escritor. E é legal quando você, então, faz algo e aí uma reverência do mercado, né, te abre as portas. Então, quer dizer, se fui reverenciada,
por que não, né? Exato. Se a Jo foi reverenciada, por que não? Eu né? aceito muito bem. Não é? Sim, e eu acho que a gente está realmente num movimento eterno, isso talvez não mude, né? Mas as pessoas, elas precisam que algo chame a atenção delas. Então, quando você tem essas premiações, eu acho que elas também criam para você um degrau importante, né? Põe a tua obra num status de aumento, né, de visibilidade, automaticamente mais gente conversando sobre, né? Acho que isso também cria muita... E é importante porque são espaços de fala que não se fecham, assim, né? Ficam se reciclando, vão se movimentando. A gente fala aqui também da dimensão internacional do seu trabalho, né? Realizou projetos literários no Equador, Peru, Moçambique, África do Sul, né? Como é que essas experiências internacionais influenciaram a sua escrita e essa sua percepção enquanto artista? Após cada viagem, sempre vinha alguma produção literária para isso. Para Moçambique, escrevi, que foi uma experiência incrível também. Eu acho que a gente pensar né, no povo brasileiro é fruto dessa miscigenação. Quando a gente vai para algum país africano, a gente tem essa falsa ilusão de que vamos encontrar o nosso povo lá. Mas vai se diluindo muito, né? A gente vai embranquecendo também no decorrer desse massacre que foi a escravidão. Mas a experiência de ir para Moçambique e África do Sul, as sensações que me trouxeram, contato com as pessoas, o idioma, práticas tão similares, eu fui trazendo como poesia. Então, o meu livro quase não ia ser o Ela Sei, que é um livro de contos, e quase não ia ser, o meu primeiro livro ia ser de poesia, e aí tem essas poesias, né? O Equador e Peru, eu fui numa experiência, foi bem antes, mas foi com uma peça teatral que falava sobre a cultura afro-brasileira, chamado Curra Tempero sobre Medeias, que contava a história, né, de Medeia, numa perspectiva brasileirada, afro-brasileira. Então tinha o mito dos orixás dentro, como Medeia, Jazão, e eu era uma das convidadas para esse trabalho. E eu acho que nos dá a possibilidade de enxergar que o nosso redor, né, o nosso terreiro de casa, não é só aquilo que existe. A gente tem culturas diferentes, e a arte em si, a gente precisa enxergar com olhos novos aquilo que é velho, né? Então, viajar para... Tirando os meus pais, que toda viagem internacional que eu fazia, eles achavam que eu ia ser sequestrada. Ai, meu Deus! Ai. Todos até hoje, assim, se bobear, eles falam assim, tu vai ser sequestrada, minha filha. Agora é só pelo Brasil, eles já estão acostumados, mas quando é fora do Brasil, eles achavam que era isso. Tem até uma história engraçada. Isso, compartilha. Eu ia fazer perguntas. Então, conta pra gente casos, pra gente dar risada, ouvir um pouquinho mais. Teve uma história engraçada que quando a primeira vez que eu fui, meu pai, eu era adulta já, e meu pai batia o pé e falava assim, tu vai ser sequestrada, tu não lembra de Caminho das Índias, tu não lembra da novela tal, eu acho que era Caminho das Índias, eu não sei, era uma novela aí que tinha um sequestro, e ela, não, mas você vai ser essa pessoa. Como assim? Quem aqui conhece Jô Freitas? Quem é tu, minha filha? E não sei o quê. E eu tive que brigar muito com eles para dar toda a segurança possível de que eu fui, que as pessoas me conhecem. E olha que eu fui para Moçambique, as pessoas me conheciam. Que legal! Estava lá, conhecia o meu trabalho, e até nas palestras que eu vou, eu faço um videozinho e eu falo assim, olha... isso aqui é tudo para meu pai ver, ó, que as pessoas veem, sabe quem eu sou, né? E aí aí eu brinco com isso, com o pessoal se apresentando lá. Mas é porque ainda está distante dessa realidade, né? Eu conto da minha perspectiva, mas não é nem uma história única, é uma história de muitas pessoas. Essa história. Mas a literatura, ela vem embasada... Não da minha vivência, assim, eu escrevo ficção também. As poesias são muito mais em primeira pessoa, se a gente for colocar assim, mas o Goela Seca, ele é totalmente ficção. Por quê? Porque tem esse processo também de...
eu enquanto pesquisadora, né? A gente falar sobre si também é literatura e Carolina Maria de Jesus já nos provou, e os teóricos e antes que achavam que os diários não eram literatura, em que a narrativa na qual Carolina Maria de Jesus é uma das precursoras não eram válidos. A gente tem aí uma autora que é importantíssimo para a literatura brasileira e que eu trago enquanto pesquisa, enquanto leitora também. Então eu leio tudo. Se você hoje me falar assim, lê isso daqui que tem a ver, eu vou ler porque eu sou curiosa. Então eu vou ler, além de Conceição Evaristo, que a gente tem, sabe da literatura dela e quanto é importante, vou ler também Miriam Alves. Vou ler Esmeralda Ribeiro, que faz parte do Cadernos Negros, que é uma antologia importantíssima, e eu sempre falo delas, desse movimento, né, do quilomboje, porque a gente tem uma história rompida em que o livro era nos negado, né? A intelectualidade era negado para pessoas em que estava ali servindo. Então você limpava a casa dos seus patrões com livros e bibliotecas e você não tinha um livro dentro de casa. A gente tem que inverter isso. Então, o que eu escrevo também é para trazer uma história contada que não seja só a história do caçador, porque contar a história da caça pela ótica do caçador... é completamente diferente. De quem é caçado, de quem sempre foi morto, de quem tem a sua pele estendida lá na sua sala de casa. Somos ainda a caça. Então, eu escrevo para trazer, talvez, um lugar de existência e que outras pessoas podem estar comigo de alguma maneira, me lendo. Nessas saídas internacionais, toda vez que você sai, é uma brasileira saindo. Uma brasileira, uma preta, uma mulher, não é? Como é que você percebe essa questão? Porque muitas pessoas não saem, né? Então a gente não sabe muito bem como é que é esse movimento. Como é que você sentiu isso? Principalmente em países que também não são os chamados países de primeiro mundo e tal. Como é que eles lidam com a cultura? Como é que você... O que você aprendeu? O que você, de repente, viu que ficou Eu acho forte? Que uma coisa em comum, que o povo adora brasileiro, né? É, brasileiro é festivo, a gente anda diferente, se coloca diferente, então é quase nítido. Eu vou dar a diferença de dos países, assim, porque Moçambique e África do Sul, que são países, né, que ficam em África, em que o número maior são de pessoas negras retintas, né? A gente não está falando dessa cor miscigenada, parda, né, em que nós fazemos parte, de povos negros retintos. E eles olhavam pra gente, eles sabiam que a gente era brasileiro pela cor. Falavam assim, são negros, mas brasileiros. Era tipo o secundário, assim, sabe? Então a gente foi se percebendo num lugar meio, eita, meu Deus, é verdade, porque não somos isso, né? A gente vai tentando buscar uma identidade, mas está muito distante. Então, me senti nesse lugar, nesse outro, não lugar também, sabe? Assim, deles olharem assim, é brasileira, né? Não é europeia, não. Tem uma coisa que nos denuncia muito, que somos latinos, pela cor de pele, por tudo. Mesmo os negros mais retintos brasileiros, há uma diferença. Olha. Quando eu fui para o Peru e Equador, já parecia que eu era mais negra lá. Teve uns momentos em que eu, caminhando com o pessoal das artes, tudo, e alguém perguntava, você é de Carmen? E chegava assim, você é de Carmen, tu é de Carmen, tu é de Carmen. Eu falei assim, gente, o que é Carmen? O que é? É um bairro afro-peruano. E eles achavam que eu era de lá, porque no centro de Lima eu era meio estranho. E aí a gente coloca Carmen, né, sendo mais afastado, mais periférico, até lá em que as pessoas não iam tanto, se eu não fosse de outro país, eu seria de Carmen. Olha então aí. essa questão racial foi muito mais gritante lá. Sim. Cabelos trançados, assim, né, ou turbantes, quando eu uso, e tinha essa identificação de um povoado negro.
Então, gente, eu acho que tem essa hibridez também que nos dá essa falta de identidade, Que porque em um maluco país ouvir, você que tem uma experiência de interessante. negritude, outro menos. Aham. Mas eu acho que em ambos me dá. Aí a gente colocando a questão de gênero, ainda somos uma mulher nesses territórios em que parece que quase não é preparado para isso, porque você se sente insegura. Eu me senti segura, sim. Fui para a África do Sul, um lugar lindo, maravilhoso, mas insegura como eu quando eu vou para Augusta, em São Paulo, Sim. naquela rua escura e, enfim, o centro de São Paulo. Porque é quase impossível a gente não se sentir insegura Uhum. em territórios que a gente não conhece. Sim. Se bem que em São Paulo eu conheço, mas ainda assim me sinto insegura, né? Até porque tem também histórias e situações que a gente vai ouvindo, vai tendo que pensar que elas também não são fantasias apenas. Bom, sobre os eventos, sobre os saraus, a oralidade que é tão forte no que você vai trazendo. Em 2020, como palestrante do TEDx Campinas, qual foi o fio condutor da sua fala? Que reflexões você mais deseja compartilhar com o público pensando naquele evento? Eu fiz 2 TEDx, esse de 2020, e teve um outro que eu acho que foi em 2022. Uhum. O primeiro que eu fiz, ele estava muito mais ligado a... Eu tive uma perda de um namorado meu, ele foi assassinado, Uau. e eu contei algumas vezes que neste período eu não consegui escrever. Uhum. Eu parei de escrever totalmente, e aí um dia a Rebeca Anitta, que ela é do Japão, estava no Japão, ela falou assim, Jo, eu gosto tanto das suas poesias, sonho um dia ilustrar. E eu estava nesse momento de luto, totalmente adoecida, dolorida pela perda, e eu falei assim, que... Né, fui até um pouco seca, falando que eu tinha parado de escrever, não ia. E ela falou assim, antes de você parar totalmente, me manda. E eu mandei e ela ilustrou. E aí eu contava um pouco de como que era desistir de ser poeta Nossa. por causa do luto, por causa do assassinato dele. Algo que me fazia desacreditar de... A poesia, ela é tão... Na época, o que eu pensei, ela era tão nada. Porque a poesia não vai poder impedir que a violência aconteça ali com uma pessoa que você ama. E aí a palestra do TEDx, que foi no período da pandemia, que eu acho que é essa que você citou, Tô citando de 2020. foi esse lugar, né, da literatura em luto e como que foi desistir. E aí depois eles me chamaram de novo e aí eu vim com essa palestra que é da roça aos livros, a transformação através da literatura, que eu queria trazer como é preciso ter os livros próximo, mesmo que seja na roça, que tem ali, né, uma possibilidade da criança imaginar, da criança brincar, do livro ser algo de fácil acesso. E, sobretudo, a poesia, de como que é voltar aos palcos depois, porque eu voltei depois de um tempo de luto. E a minha primeira participação, inclusive, foi num evento que foi na Sala de São Paulo, que foi o Troféu Raça Negra. E foi... Com ele que teve Mano Brown, Exato. Monja Coen, que aventura! Exato. E aí o Mano Brown estava lá e eu... Foi a primeira vez que eu voltei depois de luto, que me convidaram para esse evento. Eu falei, não vou fazer, eu não vou escrever poesia. E ele, não, Jô, a programação, né? Jô, faz uma poesia que você já faz. Recita lá. E na época eu falei assim, não vou fazer porque não faz sentido eu dizer essas palavras aqui. Aí eu criei a poesia. E aí o Mano Brown estava lá, e depois o Mano Brown inclusive, fala assim... nossa, você fala tão natural que parecia que você estava ali conversando com a gente, eu estava ali nervosa, tremendo. Mas nem tanto, porque quando a gente está de luto, a gente tem um apartamento das sensações, né? Das emoções. É quase não me interessa o que você acha, né? E aí a experiência com a monja também foi uma querida. Ela fala que ela não abraça, né? Mas poetas, ela abraça. E aí... foi em Birigui e ela estava dando uma palestra, eu fiz a abertura e eu queria assistir
E aí chegou um momento que o pessoal da produção, Jô, você precisa ir embora, porque seu voo já vai partir. E eu falei, ai, mas eu queria tanto dar um abraço. E ela viu eu gesticulando, dando tchau, e ela parou a palestra e veio me dar um abraço e falou, Olha, eu não abraço ninguém, porque, enfim, se justificou lá, mas poetas eu abraço, e me deu um abraço. E aí eu fui embora. que coisa Então tem um abraço da gostosa. monja aqui. Deu um abraço na conta. A monja e a gente vai pensando, né? Cada um com a sua história. Mas quando você se depara com esse grande terreno de pessoas em diversidade, né? Essas pessoas com capacidade de criar comoções, né? E você está ali no meio, né? Fazendo parte. É, eu estou super curiosa porque eu gostaria de estar te vendo, né? Hoje eu não tive a oportunidade de estar com você lá no espaço da feira. Faço questão agora também de te acompanhar com mais carinho, com mais, né? Colocar você no meu radar, né? Mas inspirar através da arte, com certeza, é algo inebriante. Quando você vai falando desse seu papel de escrever e de se sentir apartado por uma emoção, às vezes faz as pessoas ficarem um pouco confusas com o papel da arte, do artista, né? Muitos pensam assim, mas o artista escreve porque ele sente o poder criativo que tem em você. Vem das suas travessias, mas você falou das suas pesquisas. Fala um pouco desse misto, que parece às vezes que ser artista é dom. Ah, eu não acredito nada de dom, porque há pessoas que dizem que a literatura, né, o parar ali, não pode ser um trabalho, mas é muito difícil eu entender, eu tirar da minha ideia que aquilo ali é um trabalho, no sentido mais respeitoso que eu vou me dedicar para que aquelas palavras cheguem da maneira que eu gostaria de expressar, né? Mas em que eu também consiga me surpreender naquele momento de escrita. É muito louco, porque às vezes eu estou escrevendo o meu romance agora e eu falo, nossa, tem uma personagem que me persegue, ela tá lá, eu quero colocar outro nome, mas eu só imagino essa personagem. Tem uma coisa que é quase uma possessividade, assim, né, naquele processo criativo, em que que ele é alimentado pelas vivências, mas é pela, pela conexão que a gente faz né, de crítica ao que a gente vê, de emitir uma opinião a respeito daquilo, né, de qualquer coisa que seja. Eu acho que emitir opinião ela é muito válida, no sentido de quando você elabora isso com maturidade e responsabilidade social, porque não dá para ser só uma opinião sem responsabilidade social. A opinião todo mundo tem, mas de contribuir com uma narrativa. O que eu busco é fazer com que contribuir com a narrativa que dizem que é oficial e eu fazer parte disso e assim todos os meus as outras pessoas. Porque senão a gente limita demais se a gente for falar só da nossa vida. Eu fico sempre pensativa e você é a primeira vez que eu vou conseguir, enquanto artista, fazer essa pergunta nesse formato, porque você traz essa vivência e você criou aí várias histórias pra gente, narrativas daquilo que é da sua vivência. Então, por isso que eu me perguntei se né, eu vou fugir aqui do meu roteiro, porque eu também acho que é muito reducionista, né? Como se ser artista fosse só expressar uma emoção e que pertencesse ao mundo particular, mas eu acho que agora você me trouxe uma leitura que para mim me vinha muito mais forte, que é, primeiro, opinião, né? O poder de ter a mensagem, né? E de querer usar os trâmites da própria criatividade para trazer isso à tona, né? Eu acho que bom, eu pelo menos gosto também, né? A gente hoje tem uma dificuldade de dizer que é certo e errado, porque eu acho que não é nem esse o papel, mas é legal quando a gente percebe que sim, então pesquisa, né? Inspiração, né? Posicionamento, estão todos Quais são as juntos, né? pessoas que nos apoiam nesse discurso, né? Isso. Você Eu se adoro inspira, ler né? Você lê aí, ó, Chimamanda. isso. Eu adoro ler Chimamanda. Estou com as escritoras africanas, a Scholastic Mukasonga, que eu falo A Mulher dos Pés Descalços, que é um livro maravilhoso, que eu falo, meu Deus, isso daqui me tira, sabe, me dá um nó na goela mesmo. E aí eu quero saber o que que existe dentro deste território de pensar
isso também, porque ali é uma história também dela, história do país dela, né? Enfim, o próprio, eu citei agora à tarde, que é o Carlos de Assunção, ele está morando aqui em Franca, ele já está quase 100 anos, mas ele me dá uma consciência política muito parecido com Lima Barreto. Então eu falo assim, li Lima Barreto, estou lendo Carlos de Assunção, e aí o que se dizia no tempo de Lima, também há uma crítica agora, mas o que eu poderia contribuir para que essa narrativa também continue existindo? Eu quero contribuir, né? Que não seja a história só do caçador, né? Muito bacana. Só de quem oprime. Conversar com você já é tão gostoso, hein? Nossa, está sendo um presente para a gente poder tratar esse momento Feira do Livro aqui no podcast, no Pod Elô. E eu tô super curiosa com a pergunta, porque eu particularmente ainda não tinha visto a palavra cenopoesia. Então me conta mais, como é que de repente você está aí conduzindo a oficina, fala um pouquinho, tem também o projeto Lugar de Poesia. Conta um pouquinho de como que é você nesse cenário aí também, levando para o outro o que não se ensina. Trazendo possibilidades de olhar, né? Uhum. Eu sempre, nos meus encontros, eu falo de um trechinho do Eduardo Galeano, que está no livro dos Abraços, que chama Função da Arte, que é de uma criança, filho de um cara que nunca tinha visto o mar, e ele atravessa a cidade, leva o menino, e o menino vendo o mar todo trêmulo, ali, nervoso, ele olha para o pai e fala, pai, me ajuda a olhar. E eu acho que define muito bem o que é a gente partilhar os nossos processos de escritas em coletivo, né? Que é ensinar a olhar, né? Nos ajudar a olhar, né? A Cenopoesia, eu descubro, inclusive, esse termo em 2010, através do Ray Lima e o Júnior Santos, e que eles são cenopoetas, em que traz essa hibridez também do teatro, da oralidade, da poesia e da musicalidade. O que eu tento trazer um pouco é como eu penso o que chamam de performance, eu chamo de cenopoesia. Como que esse corpo ele pode contribuir para o que tu está falando, o que tu escreveu, ali na solidão, né, da escrita. Como que eu posso brincar para que ele saia, da minha voz, e que como que eu posso colocar isso? Então ele vai pensar o corpo, a oralidade e a escrita. O Lugar de Poesia é um projeto que eu faço nas escolas públicas. Nas escolas em que eu estudei não teve, assim, não lembro de ter alguma atividade artística, alguma coisa, e eu quero contribuir. Acho que é uma palavra que eu falei bastante, né? Contribuir. Eu quero fazer com que se há uma falta em algum lugar, que eu seja pelo menos uma farpinha ali que vai levar alguma atividade artística na escola. E aí isso está tudo em volta da própria pesquisa da palavra. Né? Qual que é a tua palavra que tu estampa em tudo que tu faz, né? Qual que é a palavra que te acolhe, qual que é a palavra que você gosta, né? E eu gosto de entender qual que é a palavra. Cada um tem uma palavra que a gente fala que define, senhor. Assim, o mais perto de algo que você conseguiu me trazer, que eu comecei aqui a falar, vou trocar essa informação. Meu menino se interessou em tocar guitarra. Aí eu achei tão engraçado, porque eu falei assim, bom, tá bom, ele agora tá com vontade de tocar guitarra. Bom, e quem é que toca aqui guitarra? Peraí, quais são os meus referenciais de guitarra? Aí eu me vi pensando em rock and roll, né, também. Aí eu falei assim, nossa, já vou mandar ele pro rock and roll, né? E será que só tem guitarra no rock and roll? Aí eu tava preocupada com a diversidade. Aí eu pensei muito sobre isso, assim, tudo que eu indicar, ele vai ouvir. Ele vai pensar. E aí, no momento que ele ouvir, pode ser que desperte, né, algo. E aí, a partir do despertar, uma paixão, uma vontade. E aí, outro dia lá em casa, ele, mãe, eu queria fazer um curso, tem um curso online e tal, tal, tal. E aí, a gente conversando e falei assim, filho, faça, mas assim, de vez em quando, experimenta você. Experimenta o que vem de você. Para você não achar que tocar é o que os outros tocam. Senão você corre o risco de ficar só repetindo. Né? Eu não sei, me deu uma vontade de falar isso para ele, sabe? Assim, tipo,
de vez em quando para no nada e põe a guitarra para funcionar do jeito que você achar que deve, né? E deixa sair algo que te pertence. Acho que eu estava induzindo ele a artista. Com certeza. Ouvindo o Jô agora, Esse é o eu melhor acho que eu conselho. tava... Que conselho? Eu gostaria muito de ter escutado esse conselho. Eu falei, eu sempre tenho, isso é muito forte em mim, Jô. Eu sou uma pessoa que trabalha com comunicação e eu me deparo muito tempo todo com uma reclamação muito forte das pessoas. Assim, eu queria falar igual a você. Nossa, eu não falo, gostaria de falar. E eu, né, não sou uma artista, mas estou, né, nessa arte de construir a comunicação e abrir a ponte, criar os palcos. Eu sempre falo, olha, o meu podcast, meu programa são palcos. Né? Se você não tiver um palco, como é que você vai falar? Né? Então eu crio um palco, porque eu posso falar o tempo todo. Talvez também seja porque eu gosto de falar o tempo todo, mas é um palco para você vir falar. E essa sensação assim, de como as pessoas estão travadas em expressões básicas que é o falar. Então imagina em expressões artísticas, né? E o quanto isso é curativo, né? Porque eu sinto que não porque a gente está falando da cura, porque é uma emoção transcrita em arte, mas sobre esse modelo que a gente tem, que é tão restritivo, e a arte põe tudo para quebrar. Né? Eu quero fazer o que eu quero. Né? É a minha mensagem, é o meu modo de expressar. Então, acho que na hora que eu fui pensar com ele, eu pensei assim, não, por favor, só tome cuidado. Porque ele tem que... Claro que as normas estão aí, a gente precisa entender sobre as partituras. Entender o que são as partituras é uma coisa, mas, né? Exato, mas... E achar pessoas que sejam a tua referência, sim, não a forma, né? A forma do que se é. Ah, Elô se comunica bem, ele é uma referência. Ela tem que ser a minha referência de fazer com que eu encontre a minha comunicação. Né? Não é que eu precise ser igual, né? Isso. Porque senão há frustração, porque eu nunca vou ser igual Isso. a tu. Que, aliás, para mim, quando eu trabalho um pouquinho sobre a questão do... de vez em quando eu faço algumas oficinas, eu chamo de destrava e fala com a Elô. Destrava e fala com a Elô, porque eu falo exatamente assim, sabe qual é o problema? Você nunca vai falar igual a Elô, porque quem fala igual a Elô é a Elô. Você tem que falar igual a Jô, você tem que falar igual ao Valmir, ou seja, você tem que falar a partir de quem você é. E entender o que você quer fazer com a sua mensagem. Talvez realmente seu tom, sua velocidade, sejam particulares, eles são seus. Mas eu acho que sempre a pergunta é, você quer fazer ou não essa mensagem que está aí dentro sair? Não dá para você querer que seja como a Elô fala, tem que ser como a Jô fala, né? Então eu sempre peço muito para as pessoas buscarem essa autorização. Vamos falar um pouco de autorização? Goela Seca. Conta para mim. 2023 está marcando a sua estreia no conto, né? Após uma década dedicada à poesia. Como é que se deu essa transição e por que escolher esse formato para falar das suas memórias? É muito louco, né? Porque as pessoas me conhecem na poesia e quando eu fui fazer, como eu disse, né? Ele não é não tem uma editora. E eu montei a minha equipe, montei lá meu coordenador editorial, meu designer, meu ilustrador, tudo isso. As pessoas que eles são muito bons e eu juntei, com certeza teria uma editora com eles. Né? O que faltou ali foi um selo editorial, o selo, não o trabalho, né, editorial. E aí o coordenador, que é o Claudinho, né, o Cláudio Del Puentes, ele uma vez me perguntou por que eu ia publicar um livro de contos e não de poesia. E eu fiquei pensando, falei assim, eu já sabia a resposta, que era porque eu gosto mais. Mas tu não gosta de poesia? Eu falei, não, me pareceu que eu estava sendo ingrata, né? Depois com a poesia, que foi o meu lugar, né? Mas eu digo que a poesia é um lugar de expressão, mas eu gosto mais de escrever em prosa. Porque eu já escrevia contos, eu já fiz fiz alguns trabalhos, né, escrevendo algumas colunas, e eu sempre gostei mais. Falei, eu gosto muito disso. Quando eu fui publicar, eu falei assim, não me interessa, se as pessoas não forem me ler, pelo menos é o que eu gosto. E aí eu acho que foi a minha escolha mais certeira, assim, e que eu acho que não houve uma transição, acho que para as pessoas que me acompanhavam, porque eles tem gente que compra, e eu não engano, mas tem gente que compra achando que é um livro de poesia. Assim, já é um livro de poesia. E depois eu vou falar que, né, quando eu digo que é de conto, as pessoas não acreditam. Eu acho que houve essa transição para os leitores.
as pessoas que me acompanham nas redes. Mas para mim sempre teve. Só que eu engavetei muito mais as minhas prosas, contos. Bom, então, para a Jo não é uma transição. Significa que dá para viver misturado. Mas eu quero entender a simbologia. Goela seca. Olha, eu gosto da palavra goela. 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 Nos meus textos, o que eu trago, eu posso estar falando sobre qualquer outra coisa, mas tem algumas palavras nordestinas que dizem que é errado, né? E eu peso com a correção, eu falo assim, não, você não vai corrigir percata para alpercata, porque é percata que é assim que todo mundo fala. Então, tem algumas coisas que não passam por correção, e tem algumas palavras que eu gosto bastante. Goela é uma das palavras que eu gosto, mas ele estava no texto. Sim, teve vários contos que tinha goela. Não sei o que, apareceu umas 3 vezes e eu não me dei conta que tinha goela seca. Tem um dos contos que eu não vou lembrar, mas é quase como se fosse uma oração que a menina questiona Deus, vai questionando por que você faz isso. O chinelo emborcado na Bahia é mau agouro. Você deixa o chinelo emborcado, traz coisas ruins. E aí um questionamento da criança, por que fazem de nós, né, chinelas emborcadas, goelas secas, né, que mostra isso. E aí, no processo de escolher o título, que é dificílimo escolher um título de um livro, porque eu fico pensando, imagina, 100 anos, daqui a 100 anos eu morri, aí é um nome ruim. Aí eu ficava pensando nisso, eu estava procurando o título, inclusive fui para a Bahia, aí eu visitei a casa do Jorge Amado, lá em Salvador. Aí depois eu fui no Manuel de Barros, porque eu fico indo nas casas dos escritores, né? Olha que legal. Para ver se gosto de conhecer como que eles escreviam, né? Você acorda de dia e escreve uma coisa incrível, como o colecionador de desperdícios, assim, Manuel de Barros, nessa busca. Mas eu estava na busca do título do meu livro. Não achei. Mandei para Marcelino, o que tu acha desses nomes? Ele falou, não sei, eu acho que não, ainda não é esse. E aí a Semaia Oliveira, que é a Semaia, ela é a jornalista do podcast Mano a Mano, ela faz com o Mano Brown, e ela fez o meu prefácio, e ela leu o livro. E eu falei assim, amiga, o livro, se você tiver alguma sugestão ao ler e tal... E ela me deu vários apontamentos, porque Semaia é escritora também, as pessoas não sabem, mas Semaia é maravilhosa. Olha, que legal. Ela é escritora, escreve muito bem, está como jornalista aí, né, de um dos maiores podcasts mais escutados, mas é uma bela escritora. E ela falou assim, Jô, teu livro, eu acho que tinha que ser goela seca. Uau! Padrinhou, então. Aí eu falei assim, verdade, eu gosto, e eu que utilizava tanto e aparecia até intuitivamente. E aí ficou goela seca. Ainda mais a goela seca, né? A gente saliva muito, né? Mas é de quem fala bastante. O povo baiano fala muito. Então a goela vai secando sempre. Gente, Olha, bebo água pra caramba aqui, ó. Não, incrível, gente. Que delícia. Bom, e o Goela Seca trabalha a questão da sua origem com o sertão da Bahia, suas vivências. Bom, gente, Jô Freitas está incrível e a gente está aqui com o tempo já querendo, né, dizer para a gente vambora, né? Vamos pensar aqui uma pergunta mais daquela fase final aqui dos meus vários apontamentos, que a gente separou tanta coisa boa para falar com ela. Jô, quero te dizer que dentro desse episódio, mas já deixar aqui público, né, o convite, bateu em Ribeirão, vamos bater de novo mais papo? Vamos? Com certeza, combinado? com certeza. Que a gente vai atualizando, vai falando mais. Bom, a gente está falando aqui sobre a sua presença na Feira do Livro, e você trouxe da roça aos livros a transformação através da literatura. A gente também já entendeu que você não criou para vir à Feira do Livro, esse já é algo que está no teu portfólio, mas que você entendeu que encaixava bem a sua presença aqui na Feira do Livro. Fala pra gente um pouco essa experiência e juntando a experiência de ter vivido, né, já hoje no período da manhã, com o teu público, falar sobre. Conta pra gente um pouco a origem e como é que foi da expectativa à realização aqui em Ribeirão Preto. Eu acho que o título já, né, da própria feira, né, Futuros Possíveis, Sim. já linka muito com essa
com essa palestra, com esse encontro, né? A gente chama palestra, mas parece que distancia tanto. E hoje foi uma experiência muito massa, porque às vezes a gente vai fazendo as coisas muitas vezes e eu sempre procuro não perder a possibilidade de me encantar, sobretudo por quem vem dizer como que foi para ela essa experiência, porque é sagrado demais ter alguém que nos escute, né? Opa! Nossa, é um privilégio muito. E hoje foi assim, estava lotado de pessoas, muitas perguntas assim que não deu para Uau! responder todas. Eu acho que são jovens que, inclusive, eles estão se preparando para escrever umas perguntas muito incríveis, muito maduras. Olha que legal. E aí, para mim, a importância, sobretudo, de uma feira literária, que está na 24ª, né? 24ª. 24ª. Segunda maior feira a céu aberto do Brasil. Você vê, assim, a possibilidade de tornar a literatura comum, não só acessível, mas para que todos possam, numa passada ali, ver uma atividade que é gratuita, né? Ser no espaço aberto, ser na praça, sem tranca, sem portões, isso é simbólico, né? A gente não precisa ter a literatura, né, enjaulada, engravatada. Sim. Essa ação, né, que é os jovens conseguirem comprar os livros, ganhar uns vouchers. Os R$30 para poder consumir, comprar né? um livro. Eu acho isso transformador, isso impacta na cidade, isso reverbera muito na cidade. A gente enxerga Ribeirão como um dos lugares muito efervescentes assim para a literatura. Toda vez, das vezes que eu vim aqui, ou para alguma atividade que aí não é tão perto, né, quando a gente pensa capital, para cá, e eles trazendo sempre atividades, pensando nessa pluralidade, né, quando a gente traz povos indígenas, negros, periféricos, mas também gente da literatura que já tem aí uma caminhada, né? A FIO, para mim, foi um presente quando eu fiquei sabendo aqui que eles escolheram, eles pediram essa palestra que tinha a ver com a temática, né, de futuros possíveis, e acredito muito nesses futuros aí que vieram hoje também, que estão na plateia e que às vezes a gente tem muita coisa para aprender com eles, né? Jo, acho que essa é a pergunta que eu vou te lançar para a gente fechar o episódio. Como alguém que vê o mundo, como alguém que vê pessoas, como alguém que transita com as memórias, né? Com as memórias, inclusive, na questão racial. Quando se fala em futuro, o que fazer para ser melhor? Eu acho que ter coragem. Tem um trechinho do João Guimarães Rosa que diz mais ou menos assim, que a vida é um apequenar-se, agigantar-se, bagunçar e aquietar-se, e o que a vida espera da gente é coragem. Continuar vivo é um ato de coragem no mundo onde nos querem muito calados e mortos, né? A gente está com um índice muito alto de jovens com muitas questões emocionais e que, se não é morto por alguma coisa, você próprio não aguenta mais isso. Eu acho que a coragem de viver, a ousadia de acreditar que se hoje não está bom, amanhã pode ser um pouco melhor, né? Como tudo tem para dar ruim, também tem muita coisa para dar bom. Já que deu tudo errado, agora só nos resta dar certo, assim, é quase isso. Acho que enxergar esse futuro é um ato de coragem e é diário. A gente precisa entender que a revolução é feita com pequenos atos, não com grandes feitos, né? Jo Freitas com a gente aqui no Pod Elô, esse episódio, né, que vai ter uma série especial com Feira do Livro, grandes autores, autoras, e o que não dizer, né, só tem a dizer, né, tudo de bom. Jo, muito sucesso, né, que essa sua estada aqui por Ribeirão também te faça aí caminhar por lugares, conhecer mais pessoas, trocar mais sobre o seu trabalho. Foi um presente para a gente te receber, né, foi uma indicação, né,
para a gente trazer você também para o podcast e conhecer seu trabalho, ouvindo você expressar a sua paixão, sua seriedade, né? Não é que você é séria, mas a seriedade com que você abraça o que vive, né? E transforma isso em obra viva. Poxa vida. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada, estou felizona Parabéns. demais de estar aqui. Parabéns. Pelo convite, de estar aqui com você. Te agradeço por honrar o episódio. Bom, então, beijo para você. Beijo. Gente, o Pod Elô vai ficando por aqui. Para você que está acompanhando os episódios, você já sabe que a gente está aqui pelo Spotify, pelo YouTube. Continue nos dando aí o prestígio, né? E se chegou até aqui, poxa, deixa um comentário, né? Como foi para você essa vivência com Jô Freitas? Provocação, hein?